Capítulo 10. Como aperfeiçoar o gerenciamento dos seus processos para manter resultados. Para que se tenha um bom controle de processos, os passos iniciais para todos os gerentes e diretores estão descritos na tabela 8.1. O primeiro nível gerencial, acima do supervisor, além daqueles passos iniciais descritos na tabela 8.1, deve assegurar que as pessoas, ao exercerem as funções operacionais como descrita na tabela 1.1, saiba como participar do controle. Neste caso, primeiro nível gerencial ou unidade gerencial básica, além da sequência descrita na tabela 8.1, deve seguir: 1. Padronização e treinamento no trabalho. É o operador. 2. Relato da anomalia, ainda o operador. Diagnóstico do cumprimento dos procedimentos operacionais padrões. O treinamento no trabalho, o supervisor. 4. Análise da anomalia e relatório de anomalia, supervisor. Revisão diária do relatório da anomalia, buscando as causas fundamentais, o gerente ou o assessor. Isso é a base do controle, como foi visto nos capítulos anteriores e resumido na figura 7.1. A abordagem do controle de processos, como foi vista até agora, é muito funcional e centrada na utilização e na unidade gerencial básica, ou primeiro nível gerencial. No entanto, os gerentes sêniores e diretores também gerenciam processo, como uma visão mais interfuncional. Quanto mais se sobe na hierarquia, mais interfuncional se tornam os processos. O fluxograma adquire um valor muito grande. Nestes casos, assume a importância cada vez mais de maior os padrões gerenciais e os padrões técnicos de processos. Na verdade, esses dois documentos são similares e atendem ao mesmo objetivo. Consta de um fluxograma de 5W1H. O padrão gerencial deve ser utilizado para o processo administrativo e serviço. O padrão técnico de processo deve ser utilizado mais para processos manufatura. No entanto, não existe uma fronteira clara definida entre os dois. O controle do processo é baseado no padrão gerencial e no padrão técnico de processo, tal como será visto a seguir. É bom não esquecer que o controle de processo é conduzido por meio de um método, o PDCA, e está descrito no anexo A. É imperativo e perfeito entendimento o anexo A, para que se entenda o gerenciamento. 10.1. Gerência de processos administrativos e serviços. O padrão gerenciamento é o documento básico para o gerenciamento dos processos administrativos e de serviços. A figura 10.1 mostra um exemplo de padrão gerencial. Exemplos de processos administrativos, processos de assistência técnica, processo de faturamento, processo de previsão de venda, processo de compras, processo de instalação de um canteiro de obras, processo de manutenção preventiva, etc. Todo gerente deve estabelecer um padrão gerencial para cada produto. Exemplo, cobrança de uma gerência ou do seu negócio. Quando se deseja manter o resultado ou o planejamento do gerenciamento deste processo, o P do PDCA consta de 1. Metas de qualidade de cobrança e de custo, prazo de cobrança, estas são chamadas meta padrão. Método. Para se atingir a estas metas é que o padrão gerencial, ver figura A2 do anexo A, a fim de entender como gerenciar um processo para manter o resultado padrão, com base no padrão gerencial. Todos aqueles resultados, itens de controle que você deseja manter, deve ser monitorado e comparado com uma faixa de resultado aceitável no exemplo. Tempo consumido nas compras. Neste caso, pode-se medir o tempo para comparar com uma faixa de tempo aceitável. Exemplo, 4 a 5 horas. Qualquer desvio deve ser tratado como uma anomalia, da maneira já explicada. Isso corresponde à ação corretiva, figura A2. Se o gerente precisa de melhorias e melhorar o seu resultado, a qualidade de custo, prazo de cobrança deve ser utilizado o PDCA de melhorias, ver a figura A3 do anexo A e anexo B, e alterar o seu padrão de sistema, ver 6.2. Essa melhoria pode se dar aceitando o processo atual, fazendo a correção, o Kaizen, ou desenvolvendo um novo processo, o Kaikaitu, figura 14.3.
figura A3, A4 e A5 do anexo B. Esses últimos casos englobam o que se denominou recentemente como reengenharia. Recomenda-se que gerentes de área de serviço, vendas, compras, assistência técnica, faturamento, cobrança, que também leia os itens relativos ao padrão técnico de processos, pois o fundo é tudo a mesma coisa. Conceitualmente, não existe diferença entre o gerenciamento das áreas administrativas e manufatureiras. Do ponto de vista gerencial, há plena correspondência. Observando-se a figura 10.1, cada etapa do fluxograma poderá e deve corresponder a um procedimento operacional padrão, que o H do 5W1H, o conjunto do padrão de sistema desse procedimento operacional padrão, manual de sistemas. As palavras sistema e processo estão aqui sendo utilizadas com um sentido semelhante, muito embora muitas tenham sido o sentido mais amplo do processo. A principal função do tipo trabalho do gerente de todos os níveis, inclusive diretores de desenvolvimento de sistema, ou seja, o gerenciamento de processos. Desenvolver sistemas significa estruturar o seu gerenciamento. Ver tabela 8.1. De tal forma que você possa manter e melhorar sempre os resultados da qualidade, custo, prazo dos produtos e do sistema. A observação da tabela 8.1 é uma reflexão sobre o anexo A. Conduzirão um melhor entendimento de tais fatos. 10.2. Gerenciamento de processo de manufatura. O padrão técnico de processo, Process Charter, ou tabela de controle de qualidade do processo, é um documento básico para o controle do processo. Este documento contém todos os parâmetros técnicos como definido pela área técnica da empresa, necessários à fabricação de um bem ou condução de um serviço. Visitamos várias empresas no Japão e nunca vimos dois destes documentos exatamente iguais. O cabeçalho varia em função da necessidade de informação de cada empresa. Cada empresa deve estabelecer um formulário que melhor atenda às suas necessidades. Esta definição cabe às suas áreas técnicas. Cabe ao pessoal operacional cumprir os padrões estabelecidos, pressão, temperatura, tempo, etc. O padrão técnico do processo, o gerente deve zelar para que isso ocorra de tal modo a garantir a qualidade. O gerente poderá propor alteração no padrão técnico de processo para melhorar os resultados. No entanto, esta alteração só poderá ser consumida com autorização da área técnica. A figura 10.2 mostra um modelo básico de um padrão técnico de processo. O anexo F mostra outra forma de dispor a informação técnica. Haverá um padrão técnico de processo para cada produto, família e produto. Os padrões técnicos de processo contêm instrução sobre os parâmetros que devem ser ajustados e os valores de característica de qualidade que devem ser atingidos em cada processo, de tal forma que os clientes internos e externos fiquem satisfeitos. Portanto, este documento faz parte de um processo de desdobramento da função qualidade. A figura 10.3 mostra como utilizar o padrão técnico do processo no controle do processo. Se os produtos sob sua responsabilidade ainda não dispõem de um padrão técnico de processo, solicite à área técnica de uma empresa a sua confecção. Inicie retratando a situação real, atual, e não aquilo que você imagina e deseja e sonha. 10.3. O controle é baseado no padrão técnico de processo. Um dos primeiros passos na montagem de controle de processo avançado é estabelecer um padrão técnico de processo que reflita a operação atual por meio de fluxograma. Você vai verificar que falta dados, é possível que faltam até especificações. Procure a área de engenharia em sua empresa e trabalhe em conjunto para montar o seu padrão técnico de processo. O padrão técnico de processo deve deixar bem claro que o supervisor deve controlar. Os itens de controle do supervisor devem ser acompanhados pelo operador, mas mediante qualquer anomalia, este deve chamar o supervisor. Relato de anomalia, ver o item 5.2. O supervisor exerce o controle, ou seja, busca a causa da anomalia, causa imediata e atua. O gerente exerce o controle sobre as causas fundamentais das anomalias. O padrão técnico de processo deve deixar claro os itens de ajuste, os parâmetros de controle do operador. Estes parâmetros são padronizados e os operadores devem ajustar continuamente tais parâmetros,
de tal forma que esteja de acordo com os padrões existentes, pois itens que são controlados, supervisor de gerência, itens que são ajustados. Exemplo de controle. A dureza do aço caiu abaixo dos valores padrões. Qual a causa? A temperatura de laminação aumentou acima da faixa de valores padrões. Contramedida, reduz a temperatura da operação do forno de aquecimento. Exemplo de ajuste. O padrão indica uma voltagem entre 110 a 115. A voltagem está a 121. Ação: ajustar a voltagem de tal forma que volte à posição especificada do padrão. Em muitos casos, esse ajuste é de parâmetro, é automatizado. 10.4. Solicite uma avaliação de processos para identificar pontos fracos e pontos fortes. É muito mais comum do que se imagina a existência de processos totalmente fora do controle e incapazes. Geralmente, quando solicitamos às pessoas que façam uma avaliação de processos, a resposta é: esta empresa exige que há muitos anos o processo está estável. Repito, por favor, faça uma avaliação. No retorno à empresa, após alguns meses, pergunto, onde está a avaliação? E responde, você acha que precisa de mesmo? Insisto, quem poderia, por favor, me apresentar? Sempre aparece uma boa alma. Depois que esta pessoa faz uma avaliação e os resultados aparecem, todo mundo fica assustado. Geralmente está tudo fora do controle e não tem nada de especificações. Caso isso ocorra, chame então o pessoal do controle de qualidade ou da engenharia e peça a eles que façam uma avaliação. Para conseguir resultados, devemos concentrar esforços num só produto, fazer fluxograma e avaliação dos processos, a fim de localizar pontos dos quais utiliza o PDCA. Escolha como a meta vender o produto de uma empresa para o comprador esteja mais fácil. Escolha o produto. Coloque como meta reduzir os defeitos para metade de 1/3 ou 1/10. Meta reduzir defeitos para metade ou 1/3 ou 1/10. Geralmente, os técnicos dizem que isso é possível, mas é preciso ter audácia. Inclua no esforço pessoal de projeto, dos fornecedores, etc. Convoque-o e ajude as várias áreas que entendam sobre o assunto. Procure eliminar desperdício de tempo, meça os tempos ao longo do fluxo da análise. A avaliação de processo é uma coisa muito simples e deve ser feita. A figura 10.4 mostra uma maneira de relatar uma avaliação de processo. Agora que você tem seu processo avaliado, utilize a ação corretiva, tratamento de anomalia e padronização dos pontos críticos. Depois dê um ataque geral ao processo. Você e seus supervisores, com ações corretivas, use este método de solução de problema, o PDCA, para os problemas crônicos. Sua meta é tornar todos os processos verdes, ou seja, sob o controle das capacidades. Na verdade, a meta é um CPK superior de 1.33. Cuidado, as especificações podem estar erradas ou muito exigentes. Solicite à engenharia uma reavaliação nos casos críticos. Depois que você tirar o grosso, estará pronto para estabelecer as cartas de controle para dar um passo adiante. 10.5. A utilização das cartas de controle. Observando-se o padrão técnico dos processos, as variáveis contidas na coluna, qualidade assegurada deve ser periodicamente medidas para avaliar o processo se está cumprindo sua missão. Estas medidas podem ser frequentemente diferentes a ser dispostas de formas diferentes. Para um exemplo, sinal luminoso, gráfico, display, cartas de controle, etc. CEP, controle estatístico de processo. Não é somente a carta de controle. Controlar os processos é essencialmente ter meios de manter e melhorar os seus resultados. As cartas de controle, ver a figura 6.1, são uma boa maneira de dispor dados os que permitam isolar as anomalias devido às causas especiais, nas quais as atuações imediatas é por meio de ações corretivas. Isolar os resultados indesejáveis, devido às causas comuns ou causas sistêmicas e sobre os quais deve ser utilizado o PDCA, o método de análise de solução de problemas. Avaliar a dispersão de tal forma a reduzi-los aos níveis economicamente viáveis, aumentando a confiabilidade e reduzindo os custos, utilizado o PDCA. Quando você chegar ao ponto de utilizar esse gráfico, procure um curso
Muito cuidado, nem sempre os instrutores de cartas de controles entendem de controle de processo. O Instituto de Desenvolvimento Gerencial tem cursos apropriados. 10.6 Controle de processo avançado. Chegado a esse ponto, você terá, como mostra a figura 10.5. Nossa meta nesse estágio é ter todas as características de qualidade, coluna, qualidade assegurada no padrão técnico de processo, com o CPQ superior a 1.33. Para isso é necessário agora um empenho maior do gerente, de seu staff técnico. A revisão periódica mostrada na figura 10.5 é uma análise de Pareto, das anomalias para definir prioridades de ataque. A figura 5.5 mostra um exemplo de análise de Pareto. Esta revisão deve ser feita tão a miúde quanto necessário. É possível que no início você tenha que fazer isso mensalmente. Os problemas crônicos levantados devem ser atacados nos métodos PDCA, como mostrado lá no anexo E, com base nos fatos e dados, informação, conhecimento, calmamente. O objetivo é eliminar as anomalias. Semanalmente deve ser enviado à hierarquia superior um relatório de situação atual, mostrando a situação de todas as metas provenientes do gerenciamento pelas diretrizes, inclusive aquelas de resolução de anomalias. Este relatório pode ser feito tendo como base o modelo de relatório das 3 gerações. Vira a tabela 9.3. Finalmente, o controle dos processos do gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia deve estar intimamente ligado ao gerenciamento pelas diretrizes da alta administração. Ver a figura 10.5 e tabela 1.1. A figura 10.5 é uma das maneiras de representar a figura A2 do anexo A.